Começando mais um podcast Porta 443 para você que gosta de tecnologia e sabe por qual porta entrar. E no episódio de hoje eu estou gravando sozinho, eu, Daniel Parra, gravando sozinho, porque o nosso querido Fábio Cometti não pôde comparecer, está trabalhando. E hoje com um convidado ilustre, Alexandre Guirão, doutor Alexandre Guirão, empresário, tem um escritório de advocacia, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a nossa USCS, e especialista em direito empresarial e compliance. Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, agradeço demais. Você só esqueceu de colocar um detalhe na minha apresentação. Vamos lá. Que eu sou teu grande amigo há muitos anos. Olha, é verdade. Somos amigos há muitos anos, né? O Daniel foi muito amigo do meu pai, que era uma pessoa que prezava muito, gostava muito do Daniel. Carinho muito grande por ele. Então, e eu sei disso, e ele também tinha por você, então eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje, para a gente compartilhar um bate-papo, cara, que é o que a gente mais sabe fazer. Maravilha, que bom. Olha, honrado pela sua presença. Sempre fiz muita questão que você viesse para cá. O nosso projeto ainda é novo, está engatinhando, mas ter você aqui me deixa nervoso. Essa é a verdade. Fica tranquilo, meu cara. Vamos lá. Ale, a gente vai falar aí de direito e IA. Né? E muita gente tem dúvidas sobre, né? A IA, ela tá aí, tá aberta, as pessoas saem usando de qualquer forma, utilizando aquelas imagens ou aquelas músicas, ou enfim, vídeos. Então tem bastante coisa para a gente bater um papo aí. Agora, vamos lá. O que acontece, né? Eu desenvolvi um prompt lá, criei alguma coisa na IA. Quem é o dono disso, né? Eu sou o proprietário, tem um direito intelectual em cima daquilo, a ferramenta é a proprietária. O que a lei diz sobre isso? Daniel, é bastante interessante, bastante amplo esse universo e tem trazido muita discussão para o mundo do direito. De antemão, eu quero deixar claro que eu não sou um especialista em inteligência artificial, sou um entusiasta, utilizo com responsabilidade e na medida do possível, tentando evitar prejuízos a interesses de terceiros, né? Mas o uso da inteligência artificial em qualquer atividade humana hoje em dia é uma realidade da qual a gente não consegue se afastar. Né? Nós só vamos avançar daqui para frente com vistas ao futuro, né, da inteligência artificial. Certamente não haverá retrocesso nenhum no uso desse tipo de tecnologia. Então eu que cresci, né, num ambiente muito mais analógico e ainda me considero muito mais analógico do que digital, né, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, sei dos desafios que eu tenho para poder me adaptar e para poder me ambientar, né? Até para não perder o time das coisas, o time do avanço da tecnologia e o quanto isso pode impactar na minha vida pessoal e na minha atividade econômica. Acho que isso é uma primeira mensagem que vale para todo mundo. Né? O direito ele tem um papel importante na sociedade como um todo, né? Que é sempre de adaptar as regras de convivência humana de maneira harmônica, né? Independente da novidade que exista. Né? O direito ele atua em várias áreas da vida humana, a vida, o comércio, que é a minha especialidade, né? O direito empresarial, ele atua na medicina, ele atua na educação, ou seja, o direito ele tem uma importância para a sociedade, porque o papel maior do direito e das normas é regulamentar a vida em sociedade e harmonizar as relações sociais. O impacto da inteligência artificial na sociedade humana não se afasta dessa mesma realidade. É uma novidade, né? É uma solução que, de alguma maneira, vai impactar na vida humana. Então, o primeiro e o maior desafio para nós que somos operadores do direito, mais ou menos digitais, né? É justamente a gente entender o quanto isso vai impactar em várias relações humanas. E você trouxe uma pergunta relacionada especificamente a atividades de criação, né?
muito se fala, né, sobre o poder e a capacidade que as ferramentas de inteligência artificial têm de criar textos, de facilitar a nossa vida, de traduzir, né, ideias que se tem para algo mais efetivo, como um texto, como um artigo, como uma frase de impacto que a gente queira utilizar, por exemplo, numa divulgação Sim. da nossa especialidade. Né? Então, a gente vê as vantagens que a inteligência artificial tem nessa possibilidade, no universo de possibilidades que ela traz para qualquer ser humano. Né? Mas isso passa por um questionamento, por uma pergunta que é: de quem é a titularidade? Quem é que se apropria daquela criação que foi facilitada pela inteligência artificial? Né? Eu estou aprendendo com algumas pessoas, e você ontem me deu uma aula sobre isso, né? Sobre como interagir com a inteligência artificial, né? Para que ela possa nos trazer a resposta daquilo que é efetivo. Então, veja, eu quero criar um texto para fazer uma postagem na minha rede social. Utilizo a inteligência artificial para isso. Né? Eu aprendi que é o prompt que a gente lança na ferramenta que vai trazer para a gente o quê? Um conteúdo, um texto. Muito bem. Quem criou aquele texto para mim? Foi a ferramenta. Mas a partir do quê? A partir da minha ideia. A partir da minha criatividade, da minha capacidade de estabelecer um relacionamento com a inteligência artificial que me trouxe uma informação. E eu me aproprio dessa informação. Né? Eu vejo, eu imagino e posso te afirmar que se eu utilizar esse conteúdo, esse texto, essa criação, a ideia foi minha. E o resultado dessa ideia é uma obra criada usando uma ferramenta, mas através da minha criatividade e que tem a minha vinculação com essa obra. Então eu sou o titular da obra. Né? Eu vou ter o direito de utilizar isso, de me identificar com a obra, dizer, fui eu que criei esse texto, né? Fui eu que pedi a solução trazida pela inteligência artificial, né? Através do prompt que eu lancei, e eu sou o autor dessa obra, certo? Agora, qual é o grande desafio que muito provavelmente a gente vai ter daqui para frente? É de onde a inteligência artificial tirou essas informações. Sim. Né? Esse é o grande problema que a gente tem. É a base de dados onde a inteligência artificial foi coletar as informações para transformar e para me ajudar a criar aquele conteúdo. E é uma preocupação que, assim, as pessoas não têm. Hoje elas saem usando a inteligência artificial de forma, talvez até seja a palavra justa e correta, é descontrolada. Porque as pessoas, elas imputam o sentimento delas lá naquele momento, elas criam textos, vídeos, áudios, enfim. E aí, né? De onde veio aquela informação da IA? Então, a gente sabe que a IA coleta dados e transfere para outros. Sim. Agora, o que a lei brasileira hoje, se existe, está realmente fundamentada para isso, ou se ela precisa de correção e adaptação, o que a lei diz hoje sobre isso? Porque você sair utilizando a ferramenta é uma delícia, né? Todo mundo aí que gosta dessa área tecnológica sai utilizando essas ferramentas adoidado e cada dia surgem novas ferramentas. A gente fala muito do chat GPT, mas existem milhares de outras, né? A China está vindo super forte, então assim, quem cuida realmente, né? Vai ser uma lei internacional que vai cuidar disso? Vai ser uma proteção de direito autoral ou não? Porque pode vir a ferir alguém, depende do que você imputar num prompt, né? Então, usar para uma brincadeira, às vezes a pessoa ela usa para uma brincadeira. Mas quem vai regulamentar isso, né? Existe uma lei para isso? Vamos lá. Nós já temos um arcabouço de legislações em vigor aqui no Brasil, né? Que protegem vários interesses individuais que, de certa forma e de maneira genérica, já estão protegidos. O próprio Código Civil, a legislação penal, né, regulamentam e protegem os direitos de personalidade, de intimidade e de privacidade. Personalidade, intimidade e privacidade são garantias individuais do ser humano que já estão escritas lá na Constituição Federal e que repercutem em outras normas que a gente chama de infraconstitucionais, né? As chamadas leis ordinárias, né? Ou leis complementares. O Código Civil é um exemplo disso. Né? Logo no artigo 11 até o artigo 20, ele tem um capítulo que trata dos direitos de personalidade. E ele protege o quê? A individualidade do ser humano.
Então vamos lá. Se porventura, né, uma ferramenta de inteligência artificial captura uma informação minha, do Alexandro, né, numa rede social onde eu publiquei uma foto, e você, Daniel, né, pede lá uma informação para a ferramenta e ela utiliza isso e te disponibiliza, né, o meu direito à intimidade, a minha privacidade, né, pode vir a ser violado. Por quem? Pela ferramenta, pelo Daniel, por todos aqueles que de alguma maneira utilizarem de maneira indevida sem a minha autorização, para uma determinada finalidade. Quando eu publico alguma coisa numa rede social, eu publico isso com um interesse meu, para uma finalidade minha. Eu quero divulgar essa informação para os meus familiares que me seguem, para os meus amigos, né? Mas não necessariamente para que pessoas com as quais eu não tenho nenhum tipo de vínculo, que elas possam ir lá pegar minha informação e utilizar de maneira indevida. A nossa legislação já tem uma proteção acerca disso, em torno disso, né? Isso pensando no direito de personalidade. Legal. Tá? Nós também temos já uma legislação em vigor, que é a chamada Lei de Direitos Autorais, que junto com outras normas, ela regulamenta o que a gente chama de propriedade intelectual, né? Tanto o direito autoral quanto a chamada propriedade industrial, como marcas e patentes, né? Então esse conjunto de normas já regulamenta o direito de exploração, de identificação com uma obra autoral, de natureza autoral, como também o direito de explorar economicamente essa obra, né? Nós já temos, então, uma legislação que regulamenta isso. Então, se eu, por exemplo, tenho um artigo... Eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado, né, daquilo que para mim é mais confortável, que eu sei explorar bem e é algo do meu dia a dia, da minha rotina, né? Vamos supor que eu tenho alguns artigos escritos em livros, em obras, né, que estão publicados de forma livre nas redes na internet, né? São textos que são fáceis de acessar, estão num blog de uma escola onde eu leciono e tal. Então, vamos supor que alguém peça uma informação sobre compliance e a inteligência artificial faça a busca, faça a mineração de informações e pega essa obra lá e disponibiliza para a pessoa que pediu a informação, né? Se essa pessoa utilizar esse meu texto, esse meu artigo, essa minha obra de natureza intelectual, e se apropriar desse texto como se fosse ela que tivesse criado, ela está praticando um crime. E ela nem sabe. E talvez não saiba. Ela não sabe. As pessoas utilizam, a gente acompanha no dia a dia das pessoas hoje, e como eu disse, elas utilizam as ferramentas de IA sem pudor. Elas não sabem. Então, elas acreditam que quem entregou aquela informação foi a IA, então agora é dela. E não é. Não é. Não é. Complementando o que você disse, muito engraçado, aconteceu por esses dias, o WhatsApp mandou uma informação para diversos usuários no mundo, informando ele mandou um vídeo dizendo que seria interessante, ele habilitou uma nova função, seria interessante nos seus grupos, não em conversas particulares, mas em grupos de conversa, onde tem diversos usuários, você ativar uma nova função que ele disponibilizou, que era um botãozinho dizendo, não permito que IAs vasculhem esse grupo. Então, olha só, a gente está falando de uma propriedade que você disse que é um texto seu, que você validou e você conhece aquele texto, mas imagina num grupo de um WhatsApp, você faz uma citação ou auxilia alguém naquele grupo, presta algum suporte, enfim, e a IA consegue, daquele grupo, entregar aquela informação para um usuário que está pedindo algum prompt. Então, eu acho que o controle dessas informações, falando de parte de tecnologia, já vai ser muito complexo de ser analisado. Imagina pegar essas informações e jogar para o jurídico de volta e falar, olha, tenho essas informações, mas analisa juridicamente, né? Como que vai ser esse mundo daqui para frente, né? Eu ia nessa linha do que você está comentando, Daniel, que não vai fugir, você vai perceber o que eu vou mencionar aqui, puxando para a área de educação, né? Eu sou professor universitário, você me apresentou assim no momento que você me apresentou. Eu sou orientador de trabalhos de conclusão de curso, lá no curso de graduação de Direito da Universidade de São Caetano. Então, eu me disponho a orientar alunos a prepararem os seus trabalhos de conclusão de curso, que é um dos requisitos para ter a graduação em Direito, né? Qual o maior desafio que a gente vem tendo nos últimos anos, indiscutivelmente? É a utilização indiscriminada e sem critério por parte
de alguns alunos, não todos, mas por Sim. parte de alguns alunos, de inteligência artificial. E eles pedem para a inteligência artificial preparar um trabalho, me faça um artigo, um capítulo do meu trabalho de conclusão de curso, que eu estou com pouco tempo, né? E o que a gente tem percebido é que as ferramentas que eles utilizaram não têm um rigor de coletar a informação e dizer, olha, esse trecho dessa obra é de tal autor, né? E aí esse trecho dessa obra vem para o trabalho do aluno, e eu que conheço o tema, se eu estou orientando o aluno é porque minimamente eu conheço o tema. Perfeito. E conheço os autores que escrevem sobre aquele tema. Uhum. E percebo que pelo contexto da obra daquele aluno, né, do contexto da obra, do trabalho dele, o trabalho dele é uma obra intelectual. Sim. Pelo contexto da obra, tem um trecho ali que está destoado. Pô, peraí, Uhum. isso aqui está muito profundo, de repente, né? Uhum. Está um pouco desconectado do que ele falou em outro capítulo, geral. às vezes até contradiz, Tá. né? Poxa, peraí, eu vou tentar pesquisar. A gente tem ferramentas hoje em dia, lá que a gente já usa isso na faculdade, que identificam se o trabalho do aluno utilizou a inteligência artificial. Sim, as ferramentas de plágio, né? Elas ajudam muito Exato. a mostrar. Exato. Ela é uma ferramenta de plágio e para nos dizer se foi utilizada através de inteligência artificial também. Sim. Né? E a ferramenta de plágio nos identifica o autor. Se o aluno simplesmente utilizar sem critério a ferramenta e colocar esse texto no trabalho de conclusão de curso dele, ele vai estar cometendo plágio. Ele está violando o direito autoral, né? Utilizando de forma indevida uma obra, como se fosse sua, como se aquela frase, aquele trecho, ele tivesse criado, ele tivesse chegado àquela conclusão, né? ele tivesse desenvolvido, sem mencionar da maneira como se deve o autor da obra, sem fazer o que a gente chama de citação, a devida citação do autor. Né? Então, em se tratando de obras de natureza literária, né, basta citar o autor. Legal. Né, que você já foge do problema do plágio e assegura a garantia da identificação da obra ou do direito autoral. Legal. E são leis diferentes, né? Assim, para obra literária você faz uma citação e tudo bem, porque você citou o autor. Mas para uma música você já não poderia fazer isso. Eu acredito que Exatamente. a lei vai tratar de uma outra forma, porque aí a música você não pode só simplesmente citar, olha, eu peguei o trecho da música tal, né? Uhum. Então tem uma negociação ali, você tem que pagar, contratar o direito autoral da pessoa, porque senão também você cai nesse mesmo crime, acredito eu. Você deve ter visto, né, ao longo, se você pesquisar um pouco mais a fundo na internet, né, informações sobre plágios de música. Você deve ter visto uma história que existe sobre o plágio de uma música da Adele com o Martinho da Vila, né? Ela teria copiado a música do Martinho da Vila. Ficou muito famoso. Famoso, né? E realmente surpreende quando você compara as duas obras, né? Veja, a música em si ela é composta de letra, né, e acordes, né? Então a sonoridade, né, daquela música, os acordes, o arranjo, eu não sou músico, não sou especialista nisso, mas é isso que compõe essa obra. Uma análise jurídica em si. Né? Se houver a utilização, o aproveitamento disso, né, com um fim cultural, com um fim econômico, sem autorização do titular dessa obra, é uma violação de direito autoral. Né? Agora, eu pedi para a inteligência artificial me criar uma música, usando aqui o exemplo que a gente está brincando já com ele, né? Do Martinho da Vila, né? Falando sobre isso, eu quero que seja um arranjo parecido com aquilo. Se ele for lá e trouxer o arranjo exatamente como foi composto pelo autor da obra, isso viola direito autoral. Sim. Né? Não existe uma garantia absoluta de que você possa utilizar aquilo sem autorização do autor. Principalmente, e mais ainda se for consciente, porque eu estou pedindo, eu quero algo assim. Quero algo assim. Então, existe uma intenção, que no direito a gente chama de dolo ou dolo. Né? Existe a intenção de utilizar, existe a intenção de copiar. Né? Até, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil e nos Estados Unidos nós temos um sistema diferente de proteção de direitos autorais. Né? O nosso sistema segue uma convenção internacional que é de Viena e os Estados Unidos não seguem basicamente essa convenção, seguem uma outra convenção internacional e lá é o sistema do copyright, né? Direito de cópia. Lá você tem o direito de copiar, pagando. Pagando. Certo? Aqui,
eventualmente, né, isso não só para música, lá é para tudo pagando, né? Aqui a obra literária, como a gente disse, basta a citação, beleza. Agora a música não. A música ela sempre vai pressupor uma utilização com fim econômico, né? Principalmente, pô, eu estou exibindo a música, estou cantando, tocando a música num barzinho à noite. Eu estou ganhando cachê para aquilo, tem fim econômico, pronto. Ah, mas eu criei isso através de uma inteligência artificial, mudei o arranjo. Será que é possível? Né? Então isso daí tem que ser tudo analisado à vista. Hoje, do direito, nós já temos regulamentação para isso. E aí, o que é interessante, Daniel, nós estamos num momento de uma avalanche de ferramentas de inteligência artificial para várias atividades humanas e atividades da nossa vida em sociedade que demandam um nível de atenção por parte das autoridades, né? E no nosso sistema de direito, a garantia que a gente tem de que esse nível de atenção vai trazer um resultado é a existência, é a ativação de uma regulamentação da utilização de ferramentas de inteligência artificial. Não é imaginável que a gente vai ter um mundo de ampla liberdade de utilização e de criação e de aplicação de soluções e de ferramentas de inteligência artificial. Até porque ela tem impacto em várias áreas da nossa vida, né? Impacto econômico, impacto individual, na nossa intimidade. E desde 2023 o Brasil já está discutindo um projeto de lei, né, que foi de autoria, que começou a tramitar pelo Senado, né, foi de autoria do presidente do Senado, e que hoje, desde março, salvo engano, ela está tramitando na Câmara dos Deputados. Já foi aprovado no Senado Federal, está indo para a Câmara, precisa ser aprovado pelas duas. Se não tiver nenhuma correção, nenhuma adição de textos novos, vai ser aprovado definitivamente pela Câmara. Se mudarem alguma coisa do projeto original, volta para o Senado ver se aprova ou não. Mas em breve é possível que a gente tenha uma regulamentação que vai determinar uma série de circunstâncias para a utilização de ferramentas na nossa sociedade. Mundo afora já se tem notícias, né, de normas regulamentando. Na Comunidade Europeia, vários países já regulamentaram a utilização, e isso decorre de uma necessidade de quê? De se criar controles para aquilo que eu falei logo no início. Qual que é o papel do direito? A harmonia da vida em sociedade, né? Então, se a gente não tiver... Nós temos hoje normas gerais, leis gerais que já podem ser aplicadas. O Código Civil, como eu mencionei, o Código Penal, essa lei de direitos autorais, né? O Marco Civil das Startups, né, traz já normas prevendo a questão da inovação, de novas tecnologias, né? E a IA é uma nova tecnologia e tem muita startup investindo em IA. Então, o Marco Civil das Startups já trata da questão das inovações, das novas tecnologias e dos impactos disso em sociedade, né? E então nós já temos normas gerais que não são normas específicas de inteligência artificial, normas genéricas que já se prestam a fazer esse papel regulatório, digamos assim. Mas o projeto de lei que está em análise pelo nosso Congresso, ele é muito interessante. Eu tive a oportunidade de ler, né, de estudar pouco, né, eu queria ter estudado mais, mas eu já tive a oportunidade de ler, e ele tem vários aspectos. Ele prevê direitos, né, tanto das fornecedoras, né, empresas fornecedoras de direitos e deveres das empresas fornecedoras de soluções de tecnologia de inteligência artificial, direitos dos indivíduos impactados pela utilização da inteligência artificial. Ele tem um capítulo, essa legislação, esse projeto de lei tem um capítulo específico sobre direitos autorais, né? Ele tem um capítulo específico criando uma autoridade responsável por monitorar os impactos da inteligência artificial em várias áreas da vida humana, né? A gente tem ainda um capítulo que trata da obrigatoriedade de governança e transparência das empresas e dos fornecedores de inteligência artificial, né? Então vejam que é uma lei que tem uma profundidade muito grande e que ela vai regulamentar um microsistema dentro da nossa sociedade, que é o microsistema das inteligências artificiais, né? De muito valor, de muita importância para garantir a tranquilidade dos indivíduos e da nossa sociedade. E essa lei é uma lei que está sendo desenvolvida ainda, ela não foi implantada. Ainda não está em vigor, né? Está dependendo, como eu falei, de aprovação da Câmara e do Senado ainda.
né? Depende de discussão. Tem muitos setores econômicos interessados na aprovação dessa lei. Então, obviamente, deve estar tendo, de maneira legítima, tá? O que eu vou falar aqui é lobbies, né? De vários setores econômicos que certamente se interessam pela aprovação dessa lei, né? Que serão impactados pela aprovação dessa lei, né? Eu vou mencionar um exemplo aqui. O setor de saúde, né? Sim. Imagine uma ferramenta de inteligência artificial que vai filtrar as consultas para um plano de saúde. Eu nem sei se existe, estou só comentando aqui uma ideia que me surgiu, né? E que eu pensei para a gente tratar aqui no podcast. Mas pensa no seguinte, uma ferramenta dessa natureza, né? Vai atender os interesses econômicos do plano de saúde, ótimo, legal, esse é o papel dele, ele tem que equilibrar as despesas, é compreensível isso, mas será que isso não vai afetar um direito fundamental do indivíduo, que é o direito de acesso à saúde? Ele tem que ter esse direito. Se ele for privado por uma IA... Concorda? Né? Que tem um impacto na vida do total, ser humano. Então, a importância da regulamentação desse projeto de lei é algo muito grande para a nossa sociedade, né? Então, a gente tem que estar atento, opinar, né, nas discussões de alguma maneira. As várias entidades de classe, os setores econômicos têm que sim que opinar. Por quê? Porque senão nós vamos ter um uso indiscriminado, gerando riscos de violação de direitos humanos, violação de direitos fundamentais, né, violação de intimidade e de privacidade. Está muito em alta essa questão da regulamentação na internet, né? Então as pessoas falam, regulamentação na internet, isso não pode acontecer. Mas espera, que regulamentação que a gente está falando, né? Porque assim, a IA, se ela não tiver essa nova lei implantada que regulamente isso, que cuida do direito do próximo, vai ser complicado. Então, esse tipo de regulamentação deve existir, precisa, para proteger tudo e todos, né? Empresas e pessoas. Agora, como que a gente pode inovar sem travar? Você acredita que... Você me disse que leu um pouco dessa lei. Você acredita que ela é uma lei que vai liberar com um cuidado, ou ela pode vir a travar algumas coisas? O que você acredita? Eu tenho a impressão que a lei ela não vai impedir o desenvolvimento, muito pelo contrário, ela vai regular, né? E regulando, ela está trazendo normas, regras, né, que já existem de forma genérica para um microsistema próprio, específico para isso. Eu vou te dar um exemplo, Daniel, de algo que já aconteceu na década de 90 aqui no Brasil. Eu vou te dar vou te dar dois exemplos. O que aconteceu na década de 90, de microsistemas sendo regulados através de normas, e nada disso foi prejudicial para a nossa sociedade, muito pelo contrário, avançou, né? Trouxe avanços e garantias para indivíduos, para empresas também, traz mais segurança jurídica e vários aspectos. As relações de consumo até a década de 90 não tinham uma legislação própria, né? A compra e venda de qualquer coisa era regulada pela legislação civil, que tratava dos negócios jurídicos. Em 91, entra em vigor o Código de Defesa do Consumidor. Ele foi muito, mas muito criticado por quem tinha preocupação, na época, né, com um retrocesso nas relações entre fornecedores e consumidores, né? E principalmente a grande preocupação vinha de quem? Dos fornecedores, porque teriam que ter um pouco mais de cuidado, né, na sua relação com o consumidor. Veja que isso daí, né, essa norma, né, ela criou um microsistema próprio de defesa dos interesses dos consumidores, né? E óbvio, só se aplica para as relações de consumo. Mas aquilo que era um bicho-papão no começo, né, teve muita discussão, bancos não queriam ser regulados pelo Código de Defesa do Consumidor e tal, mas isso se conformou de uma maneira, né, pela aplicação da lei, com validação do Poder Judiciário, que trouxe muita segurança jurídica para as relações de consumo, né? Eu trabalhei, né, com defesa do consumidor no começo da minha carreira jurídica, né, em dois momentos da minha vida. E veja, eu sou um cara que me preocupo muito com aquilo que eu estou comprando, de quem eu estou comprando. Eu vou buscando segurança.
Sim. Né? Então, o fornecedor que também se preocupa em conferir, em dar essa transparência para o consumidor, ele ganha mais com isso do que aquele que trabalha de maneira informal, de maneira irregular. Então, isso, o direito, embora ele tenha a norma, né, a regulamentação do setor, do mercado, naquele momento tenha sido impactante, depois ele foi, obviamente, teve o seu valor. Né? A mesma coisa aconteceu com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com o Estatuto do Idoso. Antigamente os direitos dessas pessoas não estavam muito bem definidos na nossa legislação civil. E aí o nosso legislador tirou esses dois temas e criou normas específicas para proteger essas pessoas. Né? E vamos desdobrar um pouco mais isso. Né? Pessoas com deficiência, né? Tem legislação própria para isso. Bom, tudo isso que é muito novidade, e na década de 90 era muita novidade, hoje é algo normal. Né, algo que já está, a sociedade absorveu, né, o mercado absorveu, né, as empresas que têm que se preocupar com acessibilidade, né, para o seu cliente, para o seu funcionário, era coisa que era um bicho-papão lá atrás. Hoje não, hoje já é algo que a gente já absorveu como normal. E eu na minha opinião, né, a regulamentação da inteligência artificial não vai impedir avanço tecnológico, muito pelo contrário, ela vai trazer muita segurança jurídica para quem utilizar e até para quem fornecer as ferramentas de inteligência artificial. Maravilha, que aula, vamos lá. Agora, uma dúvida de tudo que nós comentamos também, a gente começou falando que a inteligência, a IA, ela tem o poder de ir lá e trazer os dados da internet para a lei hoje, mesmo ela não estando aplicada, já é uma violação de direito autoral, ou não? O que diz a lei hoje, né? Por exemplo, qual que vai ser o próximo passo dessa privacidade? Porque a IA já faz isso, é sabido, né? Ela vai lá, traz os dados de qualquer pessoa, qualquer informação pública na internet e disponibiliza para quem está trazendo aquele prompt. Você já viu acontecer hoje no direito alguma sanção que fala? Vamos lá. A gente tem, às vezes, uma preocupação. Recentemente nós aprovamos uma legislação aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que já foi muito bem estruturada na Europa, né, pela GDPR, General Data Protection Rules, né, que regulamenta todo esse ambiente de de informações, aliás, de uma pessoa física, de uma pessoa natural, que são garantidos e assegurados como titularidade dela. Ela é quem decide se autoriza, se não autoriza, se pode, se não pode, né? E de que maneira e para qual, principalmente o mais importante de tudo, para qual finalidade esses dados serão utilizados. Né? Então, hoje nós já temos uma legislação, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que são essas legislações de proteção de dados, que asseguram que o dado de um indivíduo, primeiro, ele é dado do indivíduo, né? Empresa nenhuma é titular dos seus dados, nem pode ser. Não pode se apropriar disso sem autorização do titular. E a utilização desses dados passa necessariamente pela especificação da finalidade da utilização desses dados. Né? Então, a coleta do dado de um indivíduo, né, depende de uma série de circunstâncias. Para qual finalidade que uma empresa está coletando o dado? Ela tem que informar o titular. E o titular ele pode concordar ou não com a coleta e utilização desse dado de alguma forma. Mas esse é o ponto, né? Porque assim, a IA não te informa hoje. E aí existe já no mundo alguma empresa que foi penalizada por isso, alguma empresa de IA talvez, né? Que tenha sido penalizada por isso. Você já ouviu falar? Sabe se a lei já foi aplicada a alguém? Não conheço, Daniel, se teve empresas que foram punidas por isso. Mas olha... Porque ela faz exatamente isso, ela vai e fere de forma abrupta, né? Ela vai, pega o dado e fornece para outro de forma discriminada. E é totalmente viável você responsabilizar uma ferramenta por conta disso, né? Só pela aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem alguns tipos de dados, né? Dados públicos ou dados publicados, né? A gente tem uma diferença grande do que é um dado público e do que é um dado publicado. Né? O dado público é aquele que é acessível a todo mundo, né? A qualquer pessoa, de qualquer forma, que não tem nenhum tipo de possibilidade de você limitar a utilização desse dado. Vou dar um exemplo aqui clássico de dado público. Né? Se eu quiser saber quem que são os sócios da sua empresa, Daniel, né? Muito fácil hoje na internet, né? Não tem como, não existe restrição para isso. Por quê? Porque é um dado público. Sim.
né? É um dado que os demais, as pessoas que vão se relacionar com a sua empresa, têm o direito de saber quem são os titulares, quem são os responsáveis pela tua empresa, né? Então esse dado é um dado público. Não existe sociedade secreta, né? Uma sociedade empresária secreta. Não dá, é quase que impossível hoje em dia, né? Existem ferramentas, existem soluções para isso, mas a grande maioria, 99,99% das empresas hoje em atividade no Brasil, tem os seus dados, as suas informações publicadas, porque são dados públicos, né? Aliás, tem as suas informações divulgadas, porque os dados são públicos e têm que ser públicos. Agora, existem aquelas informações publicadas, que são dados que não são necessariamente públicos, que não precisam ser públicos, mas que o indivíduo decide disponibilizar. Vou lá na minha rede social, coloco foto da minha viagem de férias, foto dos meus filhos, coloco fotos ou informações da minha atividade física, né? Eu praticando meu crossfit. Legal. Que eu gosto, né? Eu estou publicando, eu estou disponibilizando informações pessoais minhas, informações minhas que eu resolvi divulgar. Não precisava, não é obrigatório divulgar, mas eu resolvi. Bom, muito bem. Está na rede pública. Ela pode ser utilizada por qualquer pessoa? Não. A Lei Geral de Proteção de Dados diz o seguinte: os dados públicos são utilizados de maneira livre para a finalidade que eles foram divulgados e que eles são obrigatoriamente divulgados. Os dados que foram publicados pela pessoa, pelo titular, não podem ser utilizados para outra finalidade que não aquela que ele deu. Então, uma ferramenta não pode ir lá e capturar aquela informação e faturar, né, levar algum tipo de vantagem com isso, sem a minha autorização. Sim. Porque ele está mudando a finalidade da utilização do dado, entendeu? E a gente cai num ponto bom, né? Porque assim, a pergunta que eu queria te fazer é: a LGPD acompanha o crescimento e a evolução da IA? Essa é uma pergunta interessante, mas dentro do que você falou, é engraçado, porque a gente cai nessas grandes ferramentas, né? Hoje, para você se inscrever, por exemplo, no Facebook, no Instagram ou mesmo no GPT, você faz a inscrição e vem uma tela com um possível contrato que nenhum brasileiro lê, a não ser que seja um advogado como você, e a pessoa só tem uma opção, ela só tem o aceite. Ou você aceita, ou você não faz parte daquela plataforma. E isso é muito ruim, porque dentro daquele aceite, você disponibiliza os seus dados de uma forma que você não quer disponibilizar. Então, a LGPD vai evoluir a ponto de, talvez, mexer com essas documentações para que as pessoas tenham opções dentro dessas ferramentas? Veja, eu estou me recordando aqui, você fez uma pergunta agora há pouco que eu me lembrei de um caso aqui no Brasil que a gente teve há pouco tempo atrás, daquela ferramenta que fazia a gente envelhecer. Você lembra o nome dessa ferramenta, Daniel? Não lembro. Tem algumas aí, mas O que você vai lá tirar os foto. filtros, né? Isso. Snapchat, tem algumas. Mas eu me lembro de uma aqui em especial, que eu não me lembro o nome agora, mas é até bom a gente não mencionar nome, né? Não, de repente, tranquilo. até para fazer o corte aqui, até para a gente poder fazer um corte aqui depois do podcast, fica lá uma dica, né? Melhor não mencionar os nomes. Mas teve uma ferramenta, aquela que envelhecia o rosto da pessoa, muita gente usou como brincadeira e tal. Ela não tinha muita clareza nos seus termos e condições de uso. E o Procon de São Paulo fez atuou, né, nesse caso e multou pesadamente, não me lembro o valor, mas aplicou uma multa pesada nessa ferramenta. Por quê? Porque os termos e condições de uso não estavam de acordo, olha só, naquele momento, hein, nós estamos falando de 2021, 2022, alguma coisa assim, com a Lei Geral de Proteção de Dados que estava acabando de entrar em vigor no Brasil. Legal. Né? Por quê? E o Procon, que não é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por quê? Porque aquela ferramenta, que embora gratuita, né, ela gerou um relacionamento, né, com um consumidor da facilidade, da funcionalidade da ferramenta e violou direitos, principalmente os direitos de finalidade. Para qual finalidade? Ela não dizia para qual finalidade ela utilizaria as informações que estavam dispostas ali. Né? Que o próprio titular concordou em colocar lá, eu dei a informação, mas eu não tive condições de limitar. E o Procon de São Paulo autuou justamente essa ferramenta por conta disso, né? Por falta de clareza nos seus termos e condições de uso.
né? Então, essa ferramenta ou quaisquer outras, elas não têm a possibilidade de utilizar de maneira indiscriminada os dados que eu mesmo vou disponibilizar lá, né? A nossa legislação, ela já é preventiva, tanto o Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável para isso, quanto a Lei Geral de Proteção de Dados e o projeto de lei de regulamentação da IA já também trata disso, que é o que a gente chama de princípio da proteção integral. Uhum. Eu não tenho conhecimento para saber o que eu estou não autorizando a utilizar. Então, quem está me protegendo é o ordenamento jurídico, é a lei, né? Se cria esse princípio de proteção integral. E a responsabilidade pela utilização dessas informações é daquele que está se beneficiando dessa funcionalidade, daquilo que está sendo disponibilizado para mim. Então, o desenvolvedor do software, da ferramenta, ele tem que saber que ele é responsável por isso e que ele não pode fazer um uso indiscriminado. A nossa legislação, basicamente essas duas, né? O Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados já trazem essa proteção. E ela vai ser reforçada com o projeto de lei que está em análise no Congresso. Ah, legal, você comentou sobre esse filtro que mascara, né, e transforma você em velho. Tem vários, né? Tem um que tira a sua barba, um que te coloca cabelo. Agora tem os que criam um avatar. Avatar, e o que me preocupa, né? Eu que sou especialista de tecnologia, não tenho conhecimento jurídico. O que me preocupa é o seguinte: eu vi um caso em São Paulo onde uma moradora de um condomínio entrou com uma ação contra o condomínio, porque para você adentrar o condomínio, você tinha que ter o registro da sua facial. E hackers, bandidos, conseguiram o registro de todos aqueles moradores. Então, o que você pensa? Pegou o registro, o que ela vai fazer? Vai entrar no condomínio? Não. Eles usam o registro facial para abrir contas falsas e usam, ou até acessarem a sua própria conta. Então, essa questão do facial, mesmo que num aplicativo que seja uma brincadeira, é muito complexo. Eu, por exemplo, que sou pilhado em tecnologia, não faço. Eu evito de fazer esse tipo de filtro, porque você não sabe como vai ser usado os seus dados e principalmente com brincadeiras com o rosto é um problema, né? Eles fazem leitura de íris, facial e é complicado. E eu não tinha ouvido sobre essa multa, mas é interessante saber que existe. Então eu acredito que a LGPD realmente esteja caminhando aí para um caminho de mais segurança e isso é necessário no nosso dia a dia, né? Sim. O que a LGPD traz, né, Daniel, é uma obrigatoriedade de quem utiliza ou quem precisa dos dados da pessoa natural, ele precisa se preocupar com a segurança e com a forma como vai utilizar. Então são dois tipos de proteção. Primeiro, é só utilizar para aquela finalidade que o titular autorizou. E segundo, ter mecanismos, ferramentas, softwares, aplicações que protegem o dado, que protegem a informação, para que não haja um incidente de segurança que vai lá, busca aquela informação e utiliza de forma indevida, né? Hoje em dia, o assalto à mão armada foi substituído pela fraude eletrônica em instituições financeiras, né? Em programas de governo, né? Então, tudo isso decorre basicamente do quê? Da falha de segurança do armazenamento daqueles dados, né? Esse é o grande problema, é o grande desafio. Às vezes não é nem tanto... vejo eu que, óbvio, qualquer empresa que se dispuser a criar uma ferramenta de inteligência artificial com uma finalidade legítima, não está pensando em vender esses dados para criminoso. Mas se ela não tomar o cuidado de criar proteções, né, para evitar que esses dados sejam acessados, ela pode ser responsabilizada. E a Lei Geral de Proteção de Dados já traz essas multas que podem ser aplicadas, que são pesadas, podem chegar até 50 milhões de reais. Então, as grandes empresas, né, recentemente foi muito divulgado na mídia um vazamento de uma grande rede de loja de departamentos, né, que tem em todo quanto é shopping que você vai. Né? Essa rede sofreu várias consequências e muita responsabilização, foi punida pela Agência Nacional de Proteção de Dados, se eu não estou enganado. Por quê? Porque não teve a segurança devida dessas informações. Eu me surpreendi quando eu tomei conhecimento dessa notícia, porque eu acabei, isso me preocupou bastante, me fez pensar quando
de que maneira, né, disponibilizar minhas informações em certos estabelecimentos. Me preocupa muito isso, eu tomo muito cuidado com isso, talvez por ser operador do direito, né, e conhecer essa questão. Mas me preocupou porque eu fui uma vez numa rede de farmácias e quando eu disponibilizei o meu CPF nessa rede de farmácia, eles me disseram, mas você tem o cartão da loja tal. Ué, Falei, mas como é que você sabe que eu que tenho o cartão dessa integração que loja? é Tal, essa, né? né? Houve algum tipo de... Eu não autorizei essa rede de lojas a te disponibilizar os meus dados. O que, que aconteceu? Né? Obviamente, eu não autorizei expressamente, mas eu tinha autorizado sem saber. Né? E é o que E acontece. é o que acontece. E o que, que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe para a gente nessa matéria? Uhum. É o direito de opt-in e o direito de opt-out. Eu Ah, posso não saber que eu autorizei a utilização, mas a Lei Geral de Proteção de Dados me trouxe a garantia de fazer o opt-out, de retirar a autorização. isso seria maravilhoso em qualquer plataforma. E isso tem já aplicação, vai ter aplicação, se tiver em matéria de dados pessoais. Uhum. Tá? Tá. Eu não estou falando em matéria de direito autoral, Sim, mas em sim. matéria de dados pessoais, se tiver uma informação minha, né, numa rede social, não, perdão, numa plataforma de inteligência artificial sem a minha autorização para uma finalidade que eu não conhecia, eu tenho direito de pedir a retirada pela Lei Geral de Proteção de Dados. O projeto de lei que está em tramitação traz a mesma garantia para os titulares de dados, porque ele estende a aplicação de uma maneira expressa. Né? Hoje, a gente consegue interpretar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para as ferramentas de inteligência artificial. Mas o projeto de lei estende a aplicação da LGPD para ferramentas de maneira objetiva. Então, essa responsabilidade é clara, né? E essa garantia para o titular do dado também. Maravilha. Professor, vamos lá. Você acredita que a IA hoje é o maior desafio ético do direito ou é só mais uma fase? Porque de tudo que nós comentamos aqui, eu não tenho conhecimento jurídico, mas eu ainda não entendo como isso se encaixa, né? Porque é tanta informação jurídica e tem tantas pessoas usando a IA de qualquer jeito e eu ainda não enxergo como isso vai se cruzar lá na frente, sabe? Então, assim, você acha que é um grande desafio ético hoje? É um grande desafio ético, sem sombra de dúvidas. Isso a gente pode falar porque é muito divulgado. A IBM tem uma ferramenta de inteligência artificial muito utilizada por escritórios de advocacia, que é o Watson, muito utilizada por tribunais, né? Não só, acho que, salvo engano, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Né? E é uma ferramenta que é indispensável para certas atividades jurídicas e de advocacia mesmo. Né? A gente costuma dizer que no direito a gente tem a advocacia mais tradicional e tem o que a gente chama de advocacia de massa. Poxa, numa advocacia de massa, escritórios que trabalham com o que a gente chama de advocacia de massa, com contencioso de massa, dificilmente eles conseguem atuar sem a utilização ou sem a facilidade que a inteligência artificial traz. Né? Criação de peças, né? Preparação de petições diárias, mais simples, né? Isso daí facilita muito a vida dos grandes escritórios que trabalham com isso daí. Uma advocacia mais tradicional, mais artesanal, ainda não está se valendo tanto assim da inteligência artificial. Mas a gente tem notícias, Daniel, de alucinações da inteligência artificial impactando em resultado de julgamentos. Né? Ou, na verdade, tentando de alguma forma, atrapalhando no resultado dos julgamentos. Né? Nós tivemos uma notícia de um tribunal aqui no Brasil, no Tribunal do Trabalho, em que a petição inicial, o recurso, na verdade, da parte, né, para o tribunal, mencionava uma jurisprudência. Jurisprudências são julgados, né, consolidados, repetidos sobre um mesmo tema. Né, e a gente teve notícias de que um escritório fez uma petição, um recurso, juntou uma jurisprudência, fez referência que essa jurisprudência era de autoria de um determinado ministro do TST, de uma turma X do TST, que não existia. Aquele ministro, sim, existia, mas ele não era daquela turma e, detalhe, a jurisprudência não existia. Né? Mencionou um número de processo onde aquele ministro não atuou,
Ou seja, o problema, né, que ainda existe da tecnologia, que é a tal da alucinação, que acho que você conhece melhor do que eu, né, ela gerou uma jurisprudência falsa, que poderia ter levado o tribunal a erro se não tivesse tomado cuidado de se alertar. Falou, poxa, mas espera aí, e por que descobriram? Né, a notícia que circulou muito nos meios jurídicos, né? Por que chamou atenção? Porque os ministros que estavam julgando conheciam aquele ministro que estava sendo, para quem estava sendo imputada aquela decisão, aquele entendimento, mas sabiam que ele não era daquela turma. E aí foram verificar e fizeram uma checagem e descobriram que não era. Era uma alucinação. Era uma alucinação. Então há muito impacto, né? Tanto positivo, mas também negativo. Né? E os cuidados que a gente tem que ter é para evitar que esse tipo de coisa aconteça e que isso traga prejuízo para a normalidade. Né? Ah, com certeza, né? Porque assim, desse tema que você citou agora, o caso que você citou agora, o prejuízo às vezes é pessoal, financeiro ou até mental, pode prejudicar alguém. Mas imagina um erro de uma IA na saúde. Um erro médico, né? Pode matar alguém. Então, realmente é muito preocupante. Né? Agora, dentro da tecnologia e todo esse seu conhecimento jurídico, né? Aliás, um ótimo conhecimento de tecnologia também, você apresentou para a gente aqui. Eu te pergunto o seguinte: o que você daria de dica para novos estudantes de direito? Eles precisam de tecnologia na vida deles, eles precisam se inteirar de IA. É claro que o direito ele tem os seus caminhos ali, mas como a IA está em tudo e em todos hoje, né? E ela vem se fortalecendo e entrando na casa de cada um hoje, nos celulares, de forma muito fácil. Você acredita que é válido dizer para as pessoas, olha, não adianta só estudar o jurídico, a gente precisa também ter conhecimento de tecnologia, porque na minha visão, como sou de tecnologia, ela ajuda, se usada de forma correta, a todos. Cabe também para o jurídico, você passa isso para os seus alunos hoje? Sim. Daniel, tem uma matéria que está sendo incorporada em vários currículos de várias universidades e ainda que na universidade que eu atuo não tem isso como uma matéria específica, mas a gente se preocupa em trazer informações sobre isso para os alunos, é o chamado direito digital. Né? O direito digital já é uma realidade para os alunos do curso de Direito, porque existe o processo judicial hoje ele já é digital. Né? Então, as implicações da tecnologia na atividade jurídica, elas são muito grandes, né? De influenciar várias áreas do direito, né? Tanto a área processual quanto a consultoria e tal, mas é algo que já é uma preocupação grande nossa, né, de professores, e a gente procura transmitir esse conhecimento para os alunos também. Não só conhecimento, mas principalmente a preocupação. Eu confesso que os alunos acabam ensinando muito para a gente de tecnologia, muito mais do que a gente para eles, mas qual é o nosso papel como professor? É orientar os alunos de que eles têm que utilizar isso com ética, com responsabilidade. Ética no sentido de responsabilidade. Sim. Tá? O aluno do direito ele aprende a operar o direito. Ele aprende a reconhecer direitos e garantias fundamentais, ele aprende a reconhecer a questão do direito autoral, do patrimônio, né, do direito patrimonial, e tudo isso, né, uma utilização indevida sem responsabilidade irresponsável da inteligência artificial ou de qualquer tipo de tecnologia, pode impactar no patrimônio individual de um indivíduo, patrimônio pessoal dele, quanto no patrimônio físico mesmo, econômico, né? Trazer prejuízos, repercussões no indivíduo, na sua individualidade, na sua moral, né? Na sua reputação, como também prejuízos financeiros. Né? Então, o cuidado que o aluno do direito tem que ter, ou os novos profissionais do direito têm que ter, eles têm que se inteirar, porque eles vão ser muito demandados a atuar com tecnologia, sem sombra de dúvidas. Em qualquer porte de escritório ou de bancas de advocacia, eles vão ser demandados a atuar com tecnologia. Né? Mas eles precisam fazer isso com muita responsabilidade. Perfeito. Bom, eu acredito nisso também, assim, não vejo a tecnologia faltando em algum lugar. Independente da sua área, você precisa de tecnologia hoje e esse podcast prova muito disso. A gente traz diversos cenários corporativos, empresas e pessoas de diversos nichos e áreas e a gente mostra que a tecnologia está integrada sempre. Professor Alexandre Guirão, meu amigo pessoal do Guirão Advogados, um escritório maravilhoso.
Eu agradeço demais a sua presença. Sou humilde para dizer que eu fiquei super nervoso, porque o tamanho do seu conhecimento, Imagina, meu eu cara. fiquei super nervoso. Para mim foi uma aula, nós chegamos no final aqui, mas foi uma aula. Ainda estou nervoso. Foi muito bom esse bate-papo com você. Eu acho que a gente tem outros assuntos, né? No backstage a gente estava conversando que teriam outros caminhos para a Tem gente muita seguir. coisa. Tem muita coisa na área jurídica, mas foi muito legal porque para quem não conhece nada, né? Por exemplo, eu não sei nada dessa área jurídica e é uma aula e eu uso muito IA. E às vezes a gente faz sem saber e não sabe que pode ter uma consequência, né? Então ouve-se muito de LGPD, tá, mas eu como uma pessoa comum não conheço ela a fundo, né? Até onde ela pode me atingir. Então foi uma aula aqui hoje. Agradeço demais a sua presença. A gente tem uma pergunta final do podcast. Vou fazer, mas depois também, se você puder, deixar todas as suas redes sociais, contatos, para quem Sim. quiser entrar em contato com você, por favor, fique à vontade, super válido. Entre em contato com o Guirão Advogados, com o Alexandre, porque é sempre uma aula, né? Vocês viram aí. Então, a pergunta é: o que é a tecnologia na sua vida? Eu falei agora há pouco que eu sou ainda muito do ambiente analógico e menos digital, né? Mas eu vejo a importância. Para mim, a tecnologia é algo de extrema importância para a gente poder se desenvolver, né? Para gerar desenvolvimento. Eu sou um entusiasta do desenvolvimento econômico e não existe desenvolvimento econômico sem avanço de tecnologia, né? Então, é por isso que eu me preocupo em estudar os temas que envolvem tecnologia, que envolvem inovação, né? A inovação e a tecnologia, Daniel, estão em qualquer ambiente da vida, em sociedade, né? Recentemente, o Brasil aprovou uma lei de licitações que determina, que diz, né? Esse é um tema que a gente vai tratar num outro podcast, Legal. mas o Brasil, nós aprovamos uma lei, a nova lei de licitações, e a nova lei de licitações passou a se preocupar com as chamadas soluções inovadoras, né? São soluções que não existem no mercado, mas que podem ajudar muito a atingir interesses públicos, né? Então vejam, quando a gente chega num ponto em que o governo, que às vezes está um pouco atrás em matéria de tecnologia, porque ele não desenvolve, né? E agora, por outro lado, há muito investimento privado no desenvolvimento de tecnologia, mas quando a gente vê que o governo se preocupa regulamentar como é que ele vai adquirir soluções inovadoras, é sinal de que a gente não tem como avançar, como a sociedade avançar, não tem como ter desenvolvimento econômico sem desenvolvimento tecnológico, né? Então, para mim, a tecnologia é algo que é inerente à nossa vida, ao nosso dia a dia, e a gente não vai passar um dia sequer da nossa vida daqui por diante sem aproveitar algo, né, que a tecnologia nos proporciona, né? E eu procuro usar a tecnologia com responsabilidade. Com Legal. muita responsabilidade. Eu acho que é o recado mais importante que fica para todos, não só para os meus alunos, né, como você perguntou agora há pouco, mas para todos que estão nos ouvindo, Perfeito. né? A tecnologia tem que ser utilizada com responsabilidade, sem deboche, né? Sem desprezo pelo direito do outro, pelos interesses do É o outro, mais importante. né? Eu acho que com isso a gente vai ter uma sociedade vivendo de maneira mais harmoniosa, né? Usando tecnologia, sim. Perfeito. Deixa suas redes, seus contatos pra gente. Bom, meu Instagram, para quem quiser, né? Minhas redes sociais aí, através do Instagram, tem o Instagram profissional, que é o alexandroguirão.adv, Perfeito. né? A rede social do nosso escritório, Guirão Advogados. No LinkedIn é o Alexandre Guirão só, lá tem algumas informações, mais informações até sobre compliance e tudo mais, né? E o site do nosso escritório, que é muito bem estruturado, né? Deixa eu deixar aqui um elogio para o site do nosso escritório, porque não é para mim, mas porque ele é desenvolvido e mantido pelo meu grande amigo Daniel, né? Maravilha. O site do nosso escritório é o Obrigado. www.guirão.com.br. Perfeito, cara. Eu agradeço demais a sua visita aqui, honrado por ela, meu amigo mais de 20 anos, como você citou no começo do podcast. Obrigado demais, foi uma aula, sempre muito bom bater esse papo com você, né, sobre o sistema jurídico, sobre direito, você tem um conhecimento absurdo. E mais uma vez agradeço e com certeza gravaremos outros falando sobre outros temas, porque precisa, a tecnologia está envolvida em todos eles. É isso aí. Maravilha.
Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Nós estamos com o podcast no Instagram, no YouTube e no TikTok. E para você que curte o podcast da Porta 443, segue a gente por lá. Obrigado e até a próxima.